Durante muito tempo, as investigações em determinado momento levaram a isso, muitas pessoas acreditaram que a família Bolsonaro poderia ter alguma coisa a ver com crime, né? Teve aquele episódio do porteiro, que foi do porteiro do condomínio do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, que foi o grande estopim para muitas pessoas acreditarem nisso. E até hoje você vê nas redes sociais pessoas que não se conformam com o resultado das investigações, né? E ainda criam teoria da conspiração, dizendo que possivelmente pode ter um envolvimento do Carlos Bolsonaro, da família Bolsonaro. Queria te perguntar, como uma pessoa que conhece profundamente o caso, acompanhou ao longo desses 8 anos, você está satisfeito com o resultado das investigações, com o resultado da condenação? Ou você ainda tem algum tipo de dúvida que pode ter algum envolvimento da família Bolsonaro? Olha, primeiro a minha insatisfação com o resultado do julgamento tem a ver com o fato de nós, do STF, não ter conseguido condenar o Rivaldo também por homicídio. E notem, não foi condenado, foi condenado por corrupção e obstrução de justiça e organização criminosa, e não foi condenado por homicídio, pelo homicídio porque havia dúvida razoável, que é algo do nosso ordenamento jurídico, e não porque havia convicção. Na minha opinião, o Rivaldo participou do planejamento também do assassinato, mas é uma opinião e não foi provado nos autos, e ele, sobre este crime, ele não foi condenado. Aqui está parte da minha insatisfação sobre o crime da Marielle. Olha, dei muitas entrevistas sobre esse caso ao longo desses últimos 8 anos. Em todas elas eu disse isso. Eu não vi até hoje nenhum indício direto da participação ou de alguma articulação da família Bolsonaro que pudesse me fazer crer que eles estavam associados a esse assassinato. E continuo dizendo isso. Há alguns elementos, ou seja, milicianos foram contratados e fizeram durante muito tempo parte dos gabinetes da família Bolsonaro. E sobre isso a família Bolsonaro precisa responder. A relação deles com as milícias, há vários indícios sobre os quais eles precisam responder. E, portanto, eles não são inocentes de todo o processo que a gente está falando aqui. Mas eu, como professor de história, inclusive, sei da dificuldade que a gente tem de voltar ao tempo e entender o contexto onde as coisas acontecem no tempo. Ali, em 2017, 2018, a possibilidade de que Marielle representasse para a família Bolsonaro um obstáculo político para o projeto de poder deles não era algo evidente que fizesse com que eles tivessem que arquitetar, planejar um assassinato como esse. É muito mais coerente, muito mais lógico, e é isso que as investigações provaram, que o assassinato de Marielle estivesse ligado aos interesses econômicos e políticos da milícia. Ah, então, Tarcísio, você acabou de falar que há indícios de ligação da família Bolsonaro com as milícias. Sim, há indícios de ligação com as milícias. Por exemplo, eu acabei de dizer que Chiquinho era secretário do Eduardo Paes, e nem por isso eu digo que o Eduardo Paes estava envolvido no assassinato de Marielle Franco, né? Então, a gente precisa primeiro entender o que era aquele contexto, e de fato ali era uma tentativa de impedir que nós do PSOL seguíssemos crescendo, e nós havíamos chegado ao segundo turno das eleições, havíamos eleito a maior bancada de vereadores da Câmara de Vereadores. As milícias, de fato, entenderam que havia ali um grupo político que não fecharia com eles, com o qual eles não poderiam comprar, do qual eles não poderiam contar. E nós seríamos, como disse o Rony Lessa, e repetido por vários votos, nós éramos uma pedra no caminho das milícias. E a Marielle não era uma pedra no caminho dos Bolsonaro. Não havia possibilidade de imaginar isso. Então, a minha insatisfação não está nesse ponto, e em todos os momentos eu dizia o que era a minha convicção. E que se as investigações tivessem alguma prova cabal e apontassem para os Bolsonaro, eu não teria nenhum problema de dizer isso. Há, de fato, esse caso do porteiro. Mas, cara, que aí tem outro elemento. Além de ter milicianos nos seus gabinetes, o Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro, era vizinha do Rony Lessa, no mesmo condomínio, o que indica, inclusive, alguma possibilidade de proximidade pessoal e etc., de conhecimento. Havia histórias de que não sei quem tinha namorado não sei quem, nessa história das famílias ali do próprio Rony Lessa, mas tudo isso, a gente não pode condenar alguém por vizinhança. A gente diz isso sobre a favela, vai dizer isso sobre aquele condomínio malfadado, condomínio lá na Barra da Tijuca. Então, o que eu estou tentando aqui dizer é que isso não absolve a família Bolsonaro de explicar as suas relações com Adriano da Nóbrega, com o próprio Queiroz, com os milicianos que estão ligados, e ter homenageado milicianos, mas as investigações em nenhum momento apontaram para uma ligação direta, a não ser esse vínculo de vizinhança, que alimenta teorias da conspiração, de fato.
Se perguntarem ao Carlos e ele quiser ser honesto, ele vai dizer que mesmo no plenário da Câmara de Vereadores eu disse isso algumas vezes, mesmo que depois eles tenham tentado mentir, manipular e produzir fake news sobre isso. Então a satisfação, não é uma satisfação, há um sentimento de justiça. Foram os Brasão, foi a milícia do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo vem acompanhado com isso. É preciso seguir enfrentando as milícias. E ao enfrentar as milícias, eu vou apontar para a família Bolsonaro, que sempre deu guarida para as milícias, sempre homenageou as milícias, nunca enfrentou o crime organizado da forma como eles gostam de dizer, sempre foram associados a eles. Mas dizer que a família Bolsonaro tem alguma coisa a ver diretamente com o assassinato da Marielle, isso eu consigo dizendo a minha opinião, e a partir das investigações é que não houve.